Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui, sempre a gente com foco na atuação parlamentar, nos projetos de lei, na visão política de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado, o deputado Alden José Lázaro da Silva, mais conhecido como Capitão Alden, do PSL, Partido Social Liberal, a quem a gente já dá nossas boas-vindas. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Um prazer tê-lo aqui, deputado. Eu que agradeço o convite, agradeço inclusive a você, que vai estar em casa assistindo a esse bloco, e espero que a gente possa atender aí as principais perguntas, e aí fiquem satisfeitos, acredito, ficarão. O que levou um capitão da Polícia Militar a sair candidato a deputado estadual? Pela primeira vez, né? Exato, eu saí candidato, primeiramente, em 2016, ao pleito de candidato a vereador aqui pelo município de Salvador. Obtive, à época, quase 1.000 votos, né, uma campanha bastante simples. Até então, era apenas para testar realmente meu nome nas urnas. Mas o que me levou, de fato, a ingressar na carreira política, isso já no ano de 2018, foi justamente a perspectiva de que eu poderia fazer mais, né? Apenas como capitão da polícia, você tem um ambiente muito limitado de ação, principalmente no que tange a políticas de segurança pública. Então, eu tenho graduação na área de segurança pública, sou bacharel em segurança pública, fiz algumas pós-graduações na área também de segurança pública, prevenção do crime, análise criminal. Então, eu entendi que apenas esse conhecimento técnico não seria o suficiente para poder trazer as transformações necessárias, não somente para os agentes de segurança pública, mas também para toda a sociedade em geral. E por que pelo PSL, Partido Social Liberal? Isso. Na época, o PSL foi o partido escolhido pelo então presidente, o atual presidente da República, né, Jair Messias Bolsonaro, e realmente foi o partido que, naquele momento, preencheu todos os meus ideais, no sentido de bandeiras, ideologia, crenças. A gente sabe que o Brasil hoje ele não tem um direcionamento político partidário. Nós não temos ainda o aspecto ideológico muito bem firmado, muito bem consolidado em relação a partidos. Hoje nós temos muito mais a política atrelada a pessoas, às ações individuais, muito pouco na questão político-partidária. Mas a proposta do PSL e do presidente da República foi tentar trazer para o PSL essa nova característica, essa nova roupagem de um partido que tem um viés ideológico e político-partidário. Então, esse foi um dos motivos que me fizeram escolher o partido PSL. O senhor tem como uma das principais bandeiras, como já antecipou, a questão da segurança pública e critica a forma como o tema vem sendo abordado por seus pares, no sentido, por exemplo, de que a essência do problema acaba não sendo atendida pelos projetos de lei apresentados até agora. Que essência é essa da segurança pública que não é atendida aqui na casa? E qual o caminho para se ter uma segurança pública mais eficaz no Estado, deputado? Perfeito. Quando eu adentrei o Legislativo baiano, eu tive um trabalho, inclusive, de fazer um levantamento das proposições de lei que foram apresentadas nesta casa, com foco em segurança pública, e muito pouco se pôde observar com relação a propostas concretas. O que eu tenho observado, em especial, na matéria de segurança pública, é que, infelizmente, a casa ela tem praticamente sido o quintal do governador, o quintal do Poder Executivo, onde ela somente discute e aprova projetos de interesse do governo do Estado. Eu tenho aqui centenas, talvez milhares de projetos que foram feitos proposições por deputados estaduais, mesmo aqueles projetos de competência do parlamentar estadual em estar apresentando como proposta, e você não vê essas propostas sendo encaminhadas e, pior ainda, sendo discutidas pela casa. É certo que nós temos uma limitação legal, porque boa parte das propostas de lei que visam a transformação da Polícia Militar, a inserção de algumas mudanças mais estruturais, dependem exclusivamente do Poder Executivo, já que a própria legislação estadual define como de competência extraordinária, exclusiva do governador do Estado. Mas, enquanto parlamentares que podemos estar indicando esses projetos ao governador do Estado,
ele poderia ouvir um pouco mais, poderia atender um pouco mais esses projetos, principalmente aqueles que são debatidos nas comissões temáticas. Então, hoje nós temos uma carência muito grande do governador do estado atender essas proposições de lei que são feitas aqui no âmbito do legislativo. Mas proposições que dizem respeito a quê, especificamente, que na sua avaliação não correspondem à essência da segurança pública que merece ser discutida? Perfeito. Hoje você tem a seguinte realidade. De 2012 até a presente data, nós temos já somados na Bahia cerca de 79 mil assassinatos. São números de guerra. Segundo dados da própria SSP, de 2014 até o ano passado, isso foram dados divulgados pelo Anuário da Segurança Pública, nós temos aí algo em torno de 53 mil assassinatos. Isso a própria SSP aponta através de dados estatísticos oficiais. Então, independente desses números terem sido apresentados pela SSP, no seu Anuário da Violência, quanto por outros órgãos de referência, o Anuário da Violência, que é produzida por órgãos internacionais, o Anuário da própria Segurança Pública a nível nacional, apontam que, de fato, a criminalidade tem crescido muito na Bahia. E você não percebe efetivamente políticas de segurança pública. Você vê hoje muito mais um esforço em desenvolver bases comunitárias de segurança pública. E que políticas de segurança pública seriam essas? Bom, nós temos aqui uma problemática muito grave, que é principalmente relacionada à prevenção criminal. Eu tenho uma frase lá no meu gabinete que eu usei muito durante a minha campanha, que diz assim: segurança pública se faz com educação, justiça, cidadania e a participação de todos. Então, não há que se falar em segurança pública apenas contratando mais policiais, adquirindo mais armas de fogo, ou apenas, então, somente criando bases comunitárias. Hoje, as bases comunitárias, elas viraram simplesmente uma ambulância social, onde tudo deságua na Polícia Militar, e a Polícia Militar que tem que dar conta disso. Quando, na verdade, você percebe que grande parte da política de segurança pública, ela tem que ter o envolvimento de todos os órgãos ali envolvidos do Estado. Então, hoje você vê aí, hoje o policial ele é pai, ele é mãe, ele é o pastor, ele é o padre, ele é o psicólogo, porque as demais estruturas do Estado não estão funcionando, jogam sempre a carga maior, o maior peso e responsabilidade para os policiais militares. E quando você percebe que o próprio Estado sequer consegue dar estrutura para que a própria polícia funcione, ela não tem condições de dar conta das demais demandas do Estado. Eu vou dar um exemplo muito claro, muito simbólico disso. Nós sabemos que a questão do enfrentamento à política antidrogas daquele Estado não é apenas com repressão que você resolve isso, não é apenas com a política de enfrentamento que você vai ter sucesso nisso. Eu tenho que ter uma base muito sólida, a educação, ela tem que estar consolidada, eu tenho que ter um ambiente escolar que abrigue esses alunos, eu tenho que ter um ambiente de inclusão dos pais, de toda a sociedade, para poder, inclusive, ajudar o aluno a se envolver naquelas problemáticas, os próprios pais se envolverem na problemática, ajudar a escola, né? Você permitir que esse aluno ele possa também ter acesso a outras estruturas do Estado. Então, hoje, a política de enfrentamento é apenas essa, contratar policiais, mais armamento, mais viatura na rua, quando essa lógica do enfrentamento, ela por si só não vai resolver. Que contribuição o senhor já deu como parlamentar da Bahia no sentido de modificar essa política de segurança pública? Que conquistas o senhor já teve nesse sentido? Bom, nós fizemos várias proposições de lei no sentido de tentar apresentar ao Estado algumas soluções. O governador do Estado, inclusive, ele fala muito na questão da nacionalização, da questão da segurança pública e da própria temática da violência. Só que é um discurso meio que vazio, porque ele sempre tenta terceirizar a responsabilidade para o governo federal. Por exemplo, dentro desses números de guerra, de violência, ele cita sempre que a possibilidade e o culpado da violência seriam, por exemplo, atribuídos aos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Quando você vai para o mundo prático, quando você vai para o mundo real, buscando estatísticas, você tem provas de que tudo aquilo que ele fala não há nenhum fundamento. Exemplo, hoje ele diz que o governo federal tem liberado ou flexibilizado, conforme ele utiliza, armas para toda a população, inclusive e especialmente para os CACs. Os CACs podem ter até 30 armas de fogo.
Então, quando os CACs não estão diretamente envolvidos com a prática do crime, as armas que ele possui poderiam estar contribuindo para o aumento da violência, porque elas estão sendo roubadas, furtadas ou extraviadas. Quando você consulta os órgãos federais, os órgãos estaduais de inteligência e segurança pública, os dados são completamente divergentes e diferentes do que o governador apresenta. Por exemplo, nós somos hoje 16 mil CACs na Bahia, registrados junto à 6ª Região Militar. 16 mil num universo de quase 15 milhões de habitantes aqui na Bahia. Quando você pega o universo de armas de fogo que estão circulando na Bahia, eu tenho aí em torno de 166 mil armas, que estão nas mãos de apenas 72 mil pessoas, proprietários de arma de fogo. Então, não são tantas armas para o universo como a Bahia. Aí, quando você diz que essas armas poderiam estar sendo furtadas, extraviadas ou roubadas, mais uma vez, a Polícia Federal me dá um retorno da quantidade de armas nos últimos 5 anos que foram furtadas, roubadas ou extraviadas. Sabe quantos? 92 armas, 92 ocorrências de armas que foram furtadas, roubadas ou extraviadas. Isso segundo a PF. Mais uma vez, você verifica junto à 6ª Região Militar quantos CACs estariam envolvidos em prática de crimes com arma de fogo. Somente no ano passado foram 10 ocorrências, apenas 10 ocorrências no universo de 16 mil CACs. Ou seja, você vê claramente que o governo do Estado, por uma ausência de uma política efetiva de combate ao crime, de uma contenção da evolução do crime organizado no Estado, que tem crescido sem nenhuma atuação do Estado. Aí você vê que, de fato, o discurso do governador não prospera, não há elemento comprobatório de que tudo aquilo que ele fala e acompanhado do seu secretário de Segurança Pública não procede, não prospera. Então, parte dos projetos que eu tenho apresentado aqui na casa visam principalmente alinhar as ações do Estado com o governo federal. Hoje, o Ministério da Justiça ele tem muito recurso para, inclusive, destinar esses recursos para os estados e municípios. Só que o Estado da Bahia precisa cumprir os seus pré-requisitos. Exemplo, você tem que ter o Plano Estadual de Segurança Pública, você tem que ter os Conselhos Estaduais de Segurança Pública e os fundos estaduais, fundo, conselho, né, e o plano. Então, na medida em que os estados cumprem com esse pré-requisito, o Ministério da Justiça lá está apta a liberar para esses estados os recursos necessários para aquisição de armamento de fogo, treinamento, capacitação de policiais, construção de quartéis, reforma de quartéis, aquisição de insumos, instrumentos, para que você possa melhor lidar com o aparato de investigação, de inteligência. E o Estado da Bahia só veio fazer isso no ano passado, final do ano passado. Já tínhamos o plano, foi aprovado o fundo, e esse fundo ele não está sendo adequadamente cumprido, né? Você tem algumas necessidades que o Estado precisa cumprir e ele até hoje não cumpriu. Salvador, por exemplo, você tem uma guarda civil municipal com 1.200 homens. Salvador não tem plano, não tem fundo, não tem conselho. E o tempo todo gostam de terceirizar a responsabilidade para a União, quando o próprio município não cumpriu com o seu pré-requisito. O Estado, a União, ela não pode liberar recursos para o município se ela sequer cumpriu com os seus pré-requisitos. A mesma lógica é aqui no Estado. Ele o tempo todo reclama, terceiriza a responsabilidade, mas ele mesmo não cumpre com as suas responsabilidades. O senhor tem mais de 400 projetos protocolados aqui na Assembleia Legislativa. Dá para citar pelo menos os principais? E desses tantos de projetos, quais os que já foram aprovados pela Assembleia? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho. Perfeito. A gente volta já com o capitão Alden, nosso convidado aqui no Direto do Legislativo. É um instante só. Já estamos de volta, direto do Legislativo. Nosso convidado, Capitão Alden, deputado Capitão Alden, do PSL. Eu deixei uma pergunta no ar, o senhor tem mais de 400 projetos protocolados na Assembleia. Quais são os principais? Bom, dentro da área de segurança pública, que é a nossa temática de hoje, eu tenho apresentado projetos que principalmente visam a regulamentar as questões que estão previstas no Estatuto da PM. Por exemplo, hoje nós somos um dos poucos estados que não tem regulamentado, por exemplo, o pagamento da insalubridade e da periculosidade. Somos uma das poucas categorias profissionais que, mesmo lidando diretamente com crime, lidando com situações de risco, não percebemos, não fazemos jus à insalubridade e periculosidade. Elas estão previstas no Estatuto da Polícia, garante ao policial
e ao policial civil ou militar o pagamento desses benefícios, só que a Assembleia Legislativa ainda não regulamentou esse benefício. Então, esse foi um dos projetos que eu apresentei aqui. Nós temos também aqui, não foi aprovado pela Casa, mas em função de uma articulação que eu fiz junto com o governo federal, foi possível, um dos projetos que eu indiquei ao governador do estado, que trata-se da blindagem de viaturas policiais militares e também as policiais civis. Nós temos hoje a chamada blindagem parcial. Isso é algo novo, o estado de São Paulo já vem implementando essa blindagem parcial das viaturas, a PRF também já vem aplicando esse modelo de viatura que é destinada ao combate ao crime, e essa blindagem parcial, ela é uma blindagem mais barata, ela apresenta condições técnicas que apresentam uma maior segurança ao policial, dá mais velocidade ao veículo, menos gasto de combustível, menos desgaste das peças e oferece uma blindagem na chamada cápsula da viatura. São as partes mais vitais, onde o policial poderia vir a ser atingido. Cabeça, tronco, região na lateral. Trata-se do capô do veículo, o teto, o vidro dianteiro, os vidros laterais e as portas. Então, essas são as regiões onde, normalmente, havendo ocorrência de disparo de arma de fogo, são as regiões mais atingidas. Então, esse projeto de indicação ao governador do estado da Bahia, seguindo a tendência dos demais estados, foi aprovado, não em projeto de lei, mas em uma política pública. O governador, ele acatou essas nossas sugestões e hoje, a partir de dezembro do ano passado, já tem sido feitas licitações para a contratação desses veículos. Então, esse é um projeto que foi de nossa autoria. Nós temos também um projeto que não foi daqui do governo do estado da Bahia, foi um projeto de indicação ao governo federal, sugerindo a criação de um programa federal de habitação, é o chamado Habite Seguro. Eu fui um dos proponentes desse projeto, junto ao Ministério da Justiça, onde possibilitou aos agentes de segurança pública, não somente a PM, mas policiais civis, guardas civis municipais, policiais penais e agentes da autoridade de trânsito, a possibilidade de obter financiamento de imóveis mais baratos, a taxas menores, com pagamento a um período de até 35 anos, juros de até 4,5% ao ano, que é muito mais barato do que o mercado hoje apresenta, que varia de 8% a 9%. Então, foi algum dos projetos que nós pudemos indicar, sugerindo a fonte de recursos, sugerindo a receita, para que ele fosse disponibilizado para o policial militar. Desses projetos todos, só tivemos um aprovado, desses 400 e tantos projetos. O projeto que foi aprovado aqui no âmbito do estado, aqui pela Casa, foi justamente o dia que se trata de se discutir a questão da violência, da vitimização contra policiais. Nós temos aí sem fim de projetos de lei e até de leis que tratam de minorias, projetos que tratam de gordofobia, situações ligadas ao público LGBT, aos negros, mas nunca tivemos em nenhum estado brasileiro um projeto que fosse aprovado, como nós fomos o primeiro estado do Brasil a se aprovar um projeto onde se discuta a vitimização dos policiais militares, policiais civis, guardas, agentes penais. E qual é a data? Dia 9 de junho, foi justamente essa data escolhida em referência ao policial militar Cabo Gonzaga, que foi assassinado no Nordeste Amaralina. Na época desse episódio, ele foi violentado, torturado e morto por uma facção criminosa que atua lá no bairro Nordeste Amaralina. Então, em homenagem, em uma referência a esse policial militar, nós apresentamos um projeto de lei aqui na Casa, que foi aprovado, instituindo o dia 9 de junho como dia de combate à intolerância e à vitimização policial aqui no estado. E nenhum outro estado brasileiro apresentou um projeto nesse nível, onde se discute aspectos relacionados à violência contra policiais. Esse policial hoje, militar, civil, guarda civil municipal, ele constantemente, mesmo sendo um braço armado do Estado, sofre diversas violências, seja ela psicológica, física, ausência de condições de trabalho, ele é perseguido e às vezes ameaçado por facções criminosas, sem qualquer amparo e proteção do Estado, policiais que praticam suicídio e não têm nenhum tipo de apoio social, psicossocial. Você tem policiais militares que se envolvem em ocorrências e muitos deles não têm sequer o apoio do Estado para sequer se defender. Eles são obrigados a arcar com os custos de advogados e do processo em si.
Então, essa data especificamente é para se discutir essas questões relacionadas à vitimização policial. O senhor tem projetos também que fogem da área da segurança pública, como, por exemplo, que proíbe instalação de banheiros unissex em repartições públicas e privadas, também em estabelecimentos comerciais aqui na Bahia. O que justifica um projeto como esse? Bom, o que justificou a apresentação desse projeto foi justamente a procura lá no nosso gabinete de pais, de professores, de responsáveis preocupados com esse projeto. Eles me trouxeram uma série de dados estatísticos que me fez refletir e analisar que aquele cenário que está sendo proposto, inclusive aqui na casa, existe um projeto de lei que também está tramitando, de autoria de um deputado, Hilton Coelho, do PSOL, onde ele institui a possibilidade de se instalar banheiros em banheiros públicos ou privados, a instalação de banheiros multigêneros ou transgêneros ou unissex. O nome mais comum associado a esse tipo de banheiro não é nem o unissex. O unissex, como nós conhecemos, é um banheiro onde você tem um espaço físico, onde as pessoas fazem as suas necessidades, que poderia ser utilizado tanto por um homem quanto por uma mulher. Só que esses banheiros, como nós conhecemos costumeiramente e usualmente, são banheiros onde tanto o homem quanto a mulher pode utilizar aquele espaço, só que em momentos diferentes, né, de forma individualizada e não de uma forma coletiva, como se pretende fazer. A ideia deles, de quem defende esse projeto de banheiro unissex, ou transgênero, multigênero ou sem gênero, é que ele é para todos, para todas e para todes. Isso não existe. Então, isso na verdade uma proposta de tentar, inclusive, proteger as pessoas mais fracas do processo, do elo. Imagine o senhor, sua filha de 10 anos, 12 anos, 13 anos, utilizando o banheiro multigênero, transgênero ou sem gênero, e ao lado da privada, onde a sua filha está utilizando aquele banheiro, você tem um homem, né, de sexo masculino, que ela não conhece, que você não sabe qual é a intenção dele, dividindo o mesmo espaço físico, no mesmo momento, que a sua filha de 3, 10, 5 anos. Existe outra questão também. Muitas mulheres, em países onde já foram instalados esse tipo de banheiros coletivos, sem gêneros ou multigêneros, relatam, por exemplo, dificuldade de utilizar esse banheiro. Não se sentem confortáveis. Muitas delas deixam de consumir a água ao longo de todo um dia, no seu trabalho, nas escolas, por exemplo, as crianças, as meninas deixam de beber água porque têm receio, têm vergonha de ir para o banheiro. Muitas delas pegam infecção urinária, muitas delas não se sentem confortáveis em utilizar o banheiro que um homem utilizou aquele banheiro, ou mesmo um menino. E a gente sabe muito bem, no ambiente privado, a depender do ambiente privado, ele tem limpeza a cada hora, a cada momento, e no ambiente público. A mulher vai ter condições de utilizar esse banheiro da mesma forma que ela o faz na sua casa ou em outro ambiente mais limpo. Então, isso tem sido levado em conta. Da mesma forma que eu também tenho tido alto índice de estupros, de atentado violento ao pudor, né? E a gente tem brigado, lutado para diminuir essas taxas, essas ocorrências, né? Então, essa é uma forma também de estar protegendo não somente as crianças, mas também as mulheres que podem se tornar vítimas da violência. Em nenhum momento é uma crítica, é um preconceito em relação a qualquer que seja o indivíduo. Acho que as pessoas podem, devem sim, ter as relações sexuais, as relações pessoais com quem quer que seja. Agora, a gente não pode, em nome de uma bandeira, em nome de uma ideologia ou de defender um direito, você ameaçar a segurança e a própria saúde das pessoas ali envolvidas. Deputado, o senhor é visto por alguns de seus colegas como, digamos, um parlamentar barulhento. Haja vista as polêmicas que já comprou, como, por exemplo, o episódio em que o senhor afirmou que deputados da oposição recebiam R$1.600.000 da Prefeitura de Salvador. Isso, inclusive, lhe custou 30 dias de suspensão do mandato. 30 dias, exatamente, de suspensão aqui do mandato aqui na Assembleia. O senhor se considera um deputado barulhento? Bom, depende do ponto de vista. Eu acho que as pessoas, elas não estão acostumadas com um perfil combativo. Eu acho que a gente precisa reinterpretar o papel do parlamentar aqui na Bahia. Veja que, estranhamente, esse fato do Conselho de Ética se deu na fase
mais forte, onde eu fiz e fazia denúncias contra o governo do Estado. Há que se pesar, você tem, de fato, interesse em punir um parlamentar por um crime de opinião? E onde estão as nossas prerrogativas parlamentares? Foi uma opinião afirmar que os deputados da oposição recebiam R$1.600.000? Eu não afirmei isso. A live que eu fiz, ela foi uma live de 1 hora, onde, dentro dessa live, eu respondi várias perguntas, vários questionamentos, inclusive sobre corrupção, no âmbito do Estado, no âmbito do município, no âmbito do governo federal. Se eu tivesse falado que eles receberam propina, ou alguém em algum momento recebeu propina, eu não teria feito uma live para dizer isso. Eu faria, como eu tenho feito ao longo da minha atuação parlamentar, no foro adequado. Ministério Público, por exemplo, seja ele estadual ou federal. Aliás, todas as denúncias que eu fiz, esse deputado barulhento, todas as denúncias que eu fiz no âmbito do Ministério Público Estadual, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, todos eles, por mais barulho que eu fizesse, supostamente, foram confirmados, foram avalizados. O próprio Tribunal de Contas do Estado da Bahia encaminhou para esta Assembleia, em agosto do ano passado, relatório avaliando as contas do governador do Estado da Bahia, as compras realizadas aqui no âmbito do Estado. Eu fui o primeiro parlamentar, aliás, o único parlamentar a fazer fiscalização nos hospitais públicos, especialmente os hospitais de campanha destinados a tratamento da Covid. Nenhum outro parlamentar fez isso. Nada contra, cada um tem a sua forma de atuação. A minha forma barulhenta é justamente em respeito ao que diz o artigo 71 da Constituição Estadual. É obrigação, é exclusiva a responsabilidade e a competência da Assembleia Legislativa em fiscalizar o Poder Executivo. Deputado, o senhor se diz conservador, bolsonarista, cristão e defensor de princípios que valorizam a pátria, a família e Deus. O que mais define o capitão Alden que talvez o público ainda não conhece? Eu acredito que o capitão Alden, que foi escolhido por mais de 40 mil baianos, e eu tenho certeza que hoje conhecido por muitos outros baianos, pela minha atuação firme, coerente e sempre respeitosa, é a ideia de que tem um parlamentar que, de fato, exerce o seu papel. Eu acho que, infelizmente, as assembleias legislativas do Brasil inteiro, elas não refletem ou não têm refletido o seu papel junto ou diante da população. Ela não confia, muitas vezes, na sua Assembleia, nos seus parlamentares. Ela entende, ela acredita que muitos parlamentares não representam os seus anseios. Então, hoje eu posso afirmar categoricamente que, de fato, eu venho cumprindo o meu papel, a despeito de desagradar A, B, C ou D, mas eu tenho ipsilíteres cumprido que a Constituição Estadual estabelece. Fiscalizar o Poder Executivo independente de partido ideológico, independente de bandeiras, de convicções. Eu já cheguei a a votar e até a pedir votos por projetos e para projetos da oposição. Então, eu me declaro uma oposição, mas não oposição por oposição. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser firme nas minhas defesas, nas minhas convicções, mas sem perder mão daquilo que eu acredito. Deus, pátria e família e, acima de tudo, acreditar em um país melhor, em que a gente pode ser um país verdadeiramente livre, coisa que nós não somos aqui no Estado. Nós temos hoje, infelizmente, uma estrutura montada e aparelhada, muitas vezes, para poder cercear direitos e liberdades. É inimaginável, eu nunca imaginei que uma Assembleia Legislativa pudesse, por exemplo, aprovar uma lei de combate à fake news, entre aspas. Na tentativa de se tolher o direito do cidadão em poder, de fato, denunciar, cobrar, fiscalizar, numa época em que hoje o cidadão, ele mais do que política, aliás, mais do que futebol, ele sabe quem são seus ministros, que nunca na história as pessoas se preocupavam com isso. Mas fake news não tem nada a ver com liberdade de expressão, deputado. Fake news? Quem é que avalia se é fake news ou não é fake news? A gente pode... O mesmo Estado, olha que interessante, o mesmo Estado... confirmar a veracidade de uma informação. Não tem como, sabe claro por quê? Que tem. O mesmo Estado que me acusou de invasão, de invadir um hospital Riverside, foi o mesmo Estado que afirmou e soltou notas a toda a imprensa. Isso saiu da assessoria de comunicação, uma assessoria oficial do Estado, da CESAB. Ele disse que eu entrei armado, sem autorização, invadi o hospital, entrei num quarto e supostamente teria visto a paciente nua. O Estado afirmou isso através de seu aparato, inclusive com vários
dos meios de comunicação, uma grande parte delas, que ajudou, inclusive, a reiterar, a reafirmar uma afirmação sem nenhum julgamento, sem nenhuma análise do mérito. Tudo foi filmado. Eu cheguei desde o início. Afirmar que, por exemplo, uma vacina contra a Covid não tem eficácia, uma vacina avalizada por um instituto como uma Anvisa, isso é uma fake news. Ninguém em nenhum momento, eu particularmente... Não estou falando que é o seu caso. Pronto, mas a crítica que se faz à questão da vacina não é simplesmente se ela funciona ou não funciona, mas é a forma como tem sido feito. É muito fácil, seria muito mais fácil dizer, olha, meus amigos, estamos testando uma vacina, você aceita ser cobaia? O que o presidente fez desde o início do processo pandêmico foi dizer, olha, eu não aceito que a vacina seja obrigatória, sem que você tenha conhecimento dos possíveis efeitos, consequências e resultados. Simplesmente empurraram goela abaixo para todo cidadão, sem que ele tivesse a plena confiança do que estava tomando. Olha que interessante. Você hoje, como empresa, um laboratório, produz um insumo e vende para a sociedade. Olha, ele vai evitar, obviamente, uma série de doenças relacionadas ao trato respiratório. E em nenhum momento ela se compromete civilmente, penalmente, sobre quaisquer consequências advindas daquela vacina. Ela se eximiu de toda e qualquer responsabilidade. Hoje, quem está assumindo a responsabilidade das mortes eventuais ou quaisquer consequências da vacina é o governo federal. Então, como é que você assina um contrato dizendo que, olha, você tome aqui a vacina, mas eu me eximo de quaisquer responsabilidades? Isso é um teste, isso é um laboratório. Ninguém é forçado, ninguém pode ser forçado a tomar algo que ele não conhece, mesmo que tenha sido avalizado por órgãos ou por determinados institutos. A liberdade é o bem maior. A gente vai ter que gravar um novo programa para discutir essa questão, deputado. Eu quero agradecer a sua disponibilidade. Perfeito, até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade, o espaço. E nunca se esqueçam, a liberdade ela é um bem inegociável. Independente do que façam, independente do que tentem fazer, se você não proteger e defender a sua liberdade, outros tantos direitos serão retirados. E no dia que você acordar para perceber isso, já será tarde demais. É por isso que homens como eu, barulhentos ou não, estão aqui nesta casa ou em qualquer outro ambiente parlamentar e legislativo para garantir o seu direito à liberdade e à defesa da democracia. Isso sim é democracia. Deputado Capitão Alden, mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado a você também, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima.